Está vendo? Como que a mínima distração na nossa vida pode fazer a gente se equivocar quanto às referências de identidade, natureza e vocação. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Cristo está sendo formado em nós. E é Cristo em nós a esperança de que a glória de Deus, que Ele disse que revelaria através dos seus filhos, se revele. Amém? Então Deus nos deu trabalhos para que através dos trabalhos que Ele nos deu, Cristo seja formado em nós. Então a missão de Deus não é a gente entregar para Ele um trabalho bem feito. A missão de Deus é nos transformar em trabalhadores perfeitos à semelhança dEle. Glória a Deus, amados. Aleluia. Quando você chama um filho seu para ajudar a lavar o carro, arrumar a casa, você não pode estar pensando num carro limpo ou numa casa arrumada. Senão isso chega a ser estúpido. Porque a gente gasta mais tempo corrigindo o que os nossos filhos fazem, quando a gente chamou eles para ajudar, do que aproveitando a ajuda deles. Então Deus gasta mais tempo corrigindo o que a gente faz, do que aproveitando o nosso serviço. Amém, amado? Amém? Porque Deus não chamou nós para arrumar as coisas, porque Ele queria a coisa arrumada. Para ter a coisa arrumada, Ele já tinha quem fazia. Amém? Servos, Deus já tinha. Amém? Então, quando Ele chamou a gente para participar do processo, Ele não estava de olho no serviço bem feito. Ele estava de olho na pessoa bem formada. É para que a gente conhecesse o coração dele e aprendesse a ter o coração dele em favor da família. Só isso. Glória a Deus. Amém. Por isso, a gente não pode viver das aparências. Por isso, nós temos que entender que primeiro o invisível, depois o visível. E nós estamos vivendo uma espiritualidade invertida. Nós estamos achando que espiritualidade é um esforço humano de ser espiritual, sendo que espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. Vou repetir. Espiritualidade não é como a gente queima o humano para produzir o espírito. Espiritualidade é como a gente é movido pelo Espírito para se tornar o humano que Deus nos fez para ser. Porque Deus foi encontrado em Cristo em figura humana. Amém? Então, é o Espírito gerando na carne um Filho de Deus. Então, não é Espírito nascendo da carne, é carne sendo formada a partir do Espírito. Porque da carne nada se aproveita. Então, nós não somos a espiritualização da carne. Nós somos a encarnação do Espírito. Aleluia, amados. Aleluia. Então nós temos uma referência absoluta que é o Espírito, e Jesus foi o primeiro de muitos irmãos. Então, do mesmo jeito que o Espírito fecundou o ventre de Maria para dar uma expressão encarnada daquilo que o Espírito pode fazer na forma humana, quando Jesus entregou o seu Espírito, ele iniciou agora uma genética. Então ele era o único que se tornou primeiro de muitos irmãos. Então agora o mesmo Espírito que entrou Maria para formar um humano ser a partir do ventre dela, agora é o mesmo Espírito que entra em nós, testifica em nós que somos Espírito de Deus, para formar irmãos de Cristo à semelhança dele. Aleluia. E aí, o grande desafio nosso é se libertar do aparente, para entender que a fé, como a gente compartilhou hoje à tarde, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a firme convicção de que aquilo que se vê é formado a partir daquilo que não se vê.
Então não é o que não se vê formado a partir daquilo que se vê, mas é o que não se vê formado, é aquilo que se vê formado a partir daquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então o texto de Davi aqui é para a gente ajudar a gente a entender isso, porque a grande crise em torno de Davi estava justamente no quê? No aparente. Vocês lembram que o povo pediu um rei para Deus? E Deus falou assim, ó, o tipo de rei que vocês estão pedindo vai acabar com a vida de vocês. Vai tomar suas mulheres, suas propriedades, vocês vão ser escravos deles. Mas nós queremos. Porque todo mundo tem rei, nós também queremos. E Deus deu um rei segundo o coração dos homens. E o povo começou a sofrer com esse rei. E sofrer principalmente por perceber que por mais poder que a gente atribua às pessoas, na expectativa de que elas vão nos libertar e poupar daquilo que nos assombra, no dia que elas tiverem que enfrentar o medo delas, elas vão nos deixar falando sozinhos. Então a valentia humana só funciona enquanto você está enfrentando o medo dos outros. Mas na hora que você tem que enfrentar o seu próprio medo, você acaba sendo covarde e largando todo mundo na palhada. Então, o Saul era o mais alto entre os judeus. Saul era mais ou menos 25, 35 centímetros mais alto do que o judeu mais alto. Eu calculo que o Saul devia ter uns 2,10 metros, por aí. O Golias era o gigante dos filisteus. A Bíblia diz que o Golias devia ter mais ou menos uns 2,50 metros, 60. Eu calculo que a diferença entre os dois era uns 30, 40 centímetros. Era uma briga difícil, mas dava para encarar. Não era um treino. Porque às vezes a gente acha assim, que o Golias era gigantão e o Saul, não. Era mais ou menos assim compatível. Deus não colocou para Saul um desafio assim. Não. Agora o Davi, está escrito que ele era de baixa estatura. Aí a proporção era totalmente desfavorável. Então você vê o que é o poder segundo o coração do homem e o que é autoridade segundo o coração de Deus. Deus não trabalha numa escala de poder. Deus nos permite conviver com o poder para que a gente seja frustrado de toda a expectativa que a gente possa ter no poder. Então Deus garante que todo filho de Deus se desaponte. Então Deus primeiro nos dá segurança para a frustração. Então nós somos pessoas que têm segurança para ser frustrado em toda a expectativa de poder. Aleluia, irmãos. Para a gente desencanar de uma vez e a gente entrar na dimensão da autoridade. E esse era o problema. Quando Deus finalmente quis levantar um rei segundo o coração dele, depois que os homens estavam penando e sofrendo, um rei segundo o coração dos homens, o próprio deixa o Espírito de Deus ministrar. Porque às vezes você fica achando assim, não, mas como é que esse homem de Deus pode estar vivendo isso? Então eu vou falar uma coisa para você, não sobra para ninguém. Samuel era um homem de Deus, ouvia Deus, e ele mesmo, quase que ele vai entrando na onda. Porque quando ele foi lá ungir o novo rei de Israel, o Jessé apresentou todos os seus filhos que tinham porte de rei. Estatura, tamanho, poder. E o Samuel já ia ungindo. E Deus falou, Samuel, você está doido? Tem nada a ver. Está vendo? Como que a mínima distração na nossa vida pode fazer a gente se equivocar quanto às referências de identidade, natureza e vocação. E a gente começar a achar
que o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida a partir das competências e não a partir da consciência. E aí o Samuel falou, para lá, para a cerimônia. Tem mais alguém? E aí o Jessé falou, tem um filho meu que está lá cuidando das ovelhas. Vem lá o Davi, não deu tempo nem de tomar banho e trocar de roupa. Então o Davi veio vestido de pastor. Guarda essa informação porque isso é essencial. E foi com roupa de pastor que Davi foi ungido rei. Nós estamos querendo ungir pastor com roupa de rei. E Deus está querendo ungir rei com roupa de pastor. Isso faz muita diferença, viu, amados? A gente fica impressionado pela indumentária, pelo porte. Aí a gente acha que as pessoas estão na condição de liderar o povo porque tem porte, tamanho e poder. E estão adornadas para isso. E Deus quer alguém que seja segundo o seu coração. Chamaram Davi, ele veio, foi ungido com roupa de pastor. E aí vai acontecer a questão lá da guerra dos filisteus contra o povo de Israel. E o representante dos filisteus é um homem que incorpora o visível, enquanto Davi encarna o invisível. Vou repetir. No mundo nós temos uma incorporação do visível, sendo que nós somos a encarnação do invisível. O mundo incorpora referências de poder e nós encarnamos referências de autoridade. E aí está lá aquela confusão toda. O pai do Davi mandou os filhos dele para a guerra. Você está vendo? De novo, o Davi não está qualificado para a guerra. Deixa o menino aqui cuidando das ovelhas aqui e manda. Se o pai dele tivesse entendido o negócio da unção, ele já tinha mandado o Davi na primeira turma. Talvez o problema já tivesse resolvido, mas aí não ia ajudar a gente na história. Então o Davi foi numa segunda remessa para prestar um serviço de entrega, fazer um delivery. Então Davi foi o criador do iFood. Amém? E um iFood mineiro, porque ele foi entregar queijo. Então vai lá o Davi, fez uma marmitinha de queijo, e o pai dele falou assim, menino, leva uns queijos lá para os seus irmãos que estão na guerra. Porque entregador de queijo conversa assim, né? E aí vai lá o Davi, fez a marmita, agora presta atenção do que é um homem segundo o coração de Deus, para a gente ir entendendo essa história. A primeira coisa, então, clara, sobre quem começa a ter, o Davi está começando a ter, ele está sendo ensinado por Deus a respeito de princípios de autoridade. E nós vamos ver com Davi aqui agora alguns princípios de autoridade para que nós possamos cumprir a missão de Deus, de sermos transformados na pessoa que Deus quer que a gente seja transformado, para colocar em ordem o que ainda não está. A igreja brasileira não sofre um país desorganizado. Esse país desorganizado está sofrendo uma igreja imatura. Esse país não tem a culpa do sofrimento da igreja, mas nós, como igreja, temos a responsabilidade do sofrimento dessa nação. Porque a Bíblia não diz que os filhos de Deus estão gemendo à espera de que os filhos do diabo se convertam. A Bíblia diz que os filhos dos homens, a natureza e toda a criação está à espera de que os filhos de Deus assumam a responsabilidade. Não lamente as dificuldades da cidade onde você vive, assuma a responsabilidade dela. Deus não quer dar uma cidade boa para a igreja. Deus quer levantar uma igreja responsável na cidade.
Glória a Deus, amados. E é isso que estava acontecendo. Então agora, o Davi vai ser enviado lá para o campo da guerra, e ele vai pensando que ele foi lá só entregar a marmita. Aí chega lá, o que é a primeira coisa que o Davi faz quando ele recebe essa convocação? Ele transfere a responsabilidade dele para outras pessoas, para que ele possa cumprir esse propósito. Nós não vamos cumprir o propósito de Deus, nós não vamos ser as pessoas em posição de autoridade, se a gente começar a usar a convocação que Deus nos deu para abandonar aquilo que a gente estava fazendo.